A ideia de igualdade está entre nós há muito tempo. Ela viajou através dos séculos, conquistou espaço nas sociedades e hoje está até em nossa Constituição. Mas, às vezes, a igualdade não basta. Para consegui-la, precisamos de equidade. Equidade é dar chances diferentes a cada um, de acordo com as suas necessidades e condições, para que, aí sim, todos tenham acesso aos mesmos direitos, para que todos tenham os mesmos cuidados. O Brasil é um país enorme e diverso. Equidade, para nós, é saber que o diagnóstico mais preciso vai chegar com a maior velocidade possível, tanto numa grande capital, quanto em um vilarejo no campo, na praia ou na floresta. É possibilitar o acesso ao que é essencial em cada fase do cuidado ao paciente, incluindo até tratamentos de última geração a todos que o necessitam, não importando seu gênero, idade, cor da pele, condições econômicas ou onde vive. É garantir que aquela medicação necessária estará disponível e acessível. É investir constantemente na aliança entre educação e ciência em busca de novos e melhores tratamentos, inclusive para as doenças mais raras. É estimular a sociedade civil, gestores, legisladores, cientistas, laboratórios e indústria a estarem sempre comprometidos com essa tão necessária evolução. É acreditar, confiar e poder contar com profissionais que cuidam da sua saúde e respeitam sua individualidade e a de cada um. E a diversidade do todo e de todos. Todos nós sabemos aonde queremos chegar e agora estamos dando um novo passo, juntos. Com dedicação, compromisso e respeito, sem esquecer da necessária esperança. Somos a ABHH e buscamos a equidade. Olá a todos, meu nome é Ângelo Maiolino, sou professor de hematologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vice-presidente da ABHH. É um prazer receber vocês aqui para mais uma webinar da ABHH e hoje discutindo um tema de extrema relevância, né, que é uma discussão sobre os desafios e oportunidades assistenciais da leucemia mieloide aguda no Sistema Único de Saúde. E para essa discussão, eu tenho o prazer de receber aqui vários colegas, distintos colegas hematologistas e amigos. Primeiro, o doutor Ederson Matos. O Ederson ele é médico hematologista do Hospital Amaral Carvalho de Jaú. A doutora Jordana Ramires, hematologista no Instituto Nacional do Câncer aqui no Rio de Janeiro e do Grupo Oncoclínicas. O Marco Aurélio Salvino, que é hematologista na Universidade Federal da Bahia e também na Rede DOR,
em Salvador, e o Dr. Vinícius Mola, que é hematologista na Unifesp e também do DASA, do Hospital 9 de Julho. Prazer ter vocês aqui para essa discussão, pessoal. E eu queria dar início, né? A gente está numa webinar da BHH, e eu não posso deixar, né, de falar um pouco, né? Vocês tiveram a oportunidade aí de ver um pouquinho desse nosso vídeo sobre a equidade. A equidade é um pilar hoje da ABHH como sociedade, né? Então, esse o nosso presidente, o Dr. Marques, a gente tem trabalhado nessa direção com toda a diretoria, que a gente compreende que, nesse tempo que a gente vive, a questão da equidade não é só equidade em relação ao acesso a tratamento, em relação ao acesso ao diagnóstico e um equilíbrio, particularmente, entre os sistemas. A gente vive num país que tem um sistema único de saúde, muito digno, muito meritório, cobre toda a população, é o maior sistema público de saúde do mundo para 210 milhões de pessoas, mas a gente sabe que existem várias lacunas, né? E nós temos aí 23% da nossa população, que é bastante gente, né? 50 milhões de pessoas que têm aí, de diferentes níveis, né, o acesso a um sistema de saúde suplementar, né? Um sistema de saúde privado. Mas a gente precisa trabalhar, fazer um grande esforço para trabalhar nessa direção da equidade. Nós temos aí, na BHH, um comitê de acesso, né? Esse comitê de acesso, né, mais uma vez, não é só acesso a medicamentos, a gente ampliou a ideia desse comitê de acesso e há mais de 5 anos a gente vem trabalhando nessa direção, tanto trabalhando nas incorporações do sistema privado, via ANS, dos oncológicos orais, mas também, principalmente agora, lutando pelas incorporações junto à Conitec. E essas incorporações não têm um único significado. A gente percebeu claramente que não basta só incorporar. A gente precisa incorporar, precisa lutar pelo financiamento adequado, e esse é um outro passo, e precisa ajudar na atualização das diretrizes, das DDTs e dos PCDTs. Então, esse é um acompanhamento constante, e a BHH, através dos seus comitês científicos e também do comitê de acesso, no qual eu tenho orgulho aí de ser o coordenador, mas que trabalha com um grupo espetacular, porque ninguém faz nada sozinho, principalmente num campo desse, e mais ainda, trabalhando com toda a comunidade hematológica do país, que muitas vezes essa comunidade, esse grupo que traz as demandas para a gente, né? Bom, a gente voltando assim, à questão, vamos daqui a pouco entrar na questão da LMA. A leucemia mieloide aguda sempre foi uma enorme preocupação, talvez uma das patologias onde existia aí uma maior inequidade, não que resolvemos nada, a gente vai discutir nessa reunião aqui, mas a gente precisa apontar alguns avanços do que a gente tem conseguido nos últimos anos, mas, sem dúvida nenhuma, pelo subfinanciamento, principalmente, todos nós aqui militamos, em maior ou menor grau, no sistema público, né? Muitos de nós atuamos na hematologia, atuamos no transplante de medula também, né? Está aí o Marco, a gente, né, discute muito esse assunto. E a leucemia mieloide aguda é a doença onde tudo tem que funcionar muito bem para a gente ter o melhor desfecho. E eu acho que vocês vão concordar comigo, existe ainda uma grande lacuna entre o que pode ser oferecido dentro do sistema privado com o sistema público. Então, a gente escolheu um pouco essa patologia, né, que todos nós sabemos, né, não tem como, esse paciente não pode esperar, esse paciente não pode atrasar um diagnóstico, esse paciente tem que encontrar um leito da forma mais imediata possível, né? Vamos pensar numa leucemia promielocítica. Quanto tempo a gente tem que colocar esse paciente no leito? Quanto tempo esse paciente tem que iniciar o tratamento? E quanto tempo esse paciente tem que ter um diagnóstico molecular? E quanto tempo esse paciente tem que começar o ATA, né? Então, assim, essa é a questão. E isso é a diferença entre o paciente viver ou morrer.
Então, a gente tem que deixar muito claro esse ponto, e esse ponto vai permear aí a nossa discussão. O tema vai me animando e eu já vou falando bastante, então eu vou querer já passar a palavra, né? Nós temos aí mais 4 colegas, todos atuantes nessa área, né? Então eu vou perguntar aí primeiro para o Vinícius, doutor Vinícius Mola, né? Para ele comentar um pouco aí uma visão geral desses desafios que esses pacientes, a equipe médica, a equipe multidisciplinar enfrenta para cuidar da leucemia mieloide aguda dentro do Sistema Único de Saúde. Boa noite aí, Vinícius. Boa noite, obrigado por passar a palavra aí. Acho que você colocou bem, né? Acho que são desafios no plural, né? Acho que são vários desafios, né? Acho que é difícil até por onde começar, né? Acho que, começando da LMA, acho que a LMA, para o hematologista, né? Acho que muitos de nós escolheu fazer hematologia por causa da LMA, né? Que o hematologista, ele faz parte, né? Desde o diagnóstico até o tratamento, né? A gente consegue fazer todo o processo aí para o paciente, né? Em toda a parte do processo, né, desde o, como eu falei, desde o diagnóstico até o tratamento, infelizmente, a gente enfrenta um déficit muito grande em comparação que a gente tem no acesso no privado e com o acesso do sistema público, né? E todo esse déficit, desde o diagnóstico até o tratamento, acarreta em diferentes desfechos, né? Por exemplo, né, então, painel de diagnósticos, né, a gente no SUS a gente não consegue muitas vezes nada muito além de cariótipo, às vezes nem cariótipo a gente consegue, sem falar em FISH, painel de mutações moleculares, né? Qual que é a importância disso, né? Nos últimos anos, né, mudou aquilo lá, o 3+7, que vem há mais de 4 décadas sendo o tratamento padrão, com conhecimento melhor, né, da fisiopatologia da doença, né, a gente foi possível tratar melhor, né? Então isso acarreta no diagnóstico. A gente teve a atualização, né, da RUD, European Leukemia Net, porque a gente conheceu melhor a doença. Conhecendo melhor a doença, a gente conhece melhor como essa doença vai se desenvolver, né, com fatores prognósticos e como a gente pode tratar, né, tratar mutações alvo, né, mudando o tratamento. Mas infelizmente isso não é verdade, né? Como falei, o diagnóstico de biologia molecular, isso não acontece no SUS, né? E o que a gente tem no SUS? Então, mais ou menos no SUS, se a gente fizesse um paralelo, né? A gente ainda está aos 30, umas 3 décadas atrás do que é atual, né? O que é infelizmente acaba acarretando num pior desfecho, né? Um risco maior da doença progredir, né, num risco maior de mortalidade quando comparado com o que a gente tem no setor privado, né? Isso é que acarreta, né? Além de você tem que falar, né, qualidade de vida do paciente, sobrevida do paciente, você acaba podendo até onerar mais o sistema, né? Você não tem um tratamento adequado, aquele paciente vai ficar mais dependente de suporte hospitalar, por exemplo, mais dependente de terapias antibricobrianas, antifúngicas, né, ou tempo de internação em UTI. Então, esse paciente ele acaba não tendo a resposta adequada, sendo um paciente que acaba demandando mais do serviço, um serviço que já é saturado em relação a leito, enfim. Então, acaba sendo aí toda uma cadeia, né, que acaba tendo esse déficit e acaba ainda onerando mais o sistema. Então, isso seria importante, né? Se a gente conseguindo trazer um pouco, né, do que a gente tem desse arsenal, você trata melhor esse paciente, né, individualmente, você pensando no todo, né, você consegue desafogar um pouco o sistema, né? Por exemplo, né, se a gente puder, estou falando só de terapia intensiva, né? Paciente que não é elegível à terapia intensiva, no SUS a gente tem muito pouco ao que fazer, né? Talvez só terapia de suporte, era sem baixas doses, né? Sendo que a gente tem terapias, hoje, terapias né, com hipometilantes, inibidor BCL2, que a gente pode oferecer para esse paciente, né? Um paciente que não tinha o que você fazer no sistema público, e esse paciente acaba sendo, né, atingindo remissão, sendo elegível à terapia de consolidação, por exemplo, com transplante, coisa que não era possível, e esse paciente tem ganho de sobrevida. Então, como eu falei, né, não é só um ponto, né, você acaba tendo toda uma cadeia que acaba afetando o desfecho desse paciente, né? Não sei se eu já estou me empolgando também nesse tema, é muito infla, né? Quem trabalha nos dois sistemas, né, no sistema público, no sistema privado, né? Você vê, você tem acesso de manhã, à tarde você não tem, né? Você fala, nossa,
que eu poderia fazer para esse paciente? Então, acaba deixando a gente bem animado, né? É isso, Vinícius. A gente sabe que a gente tem aí diferentes perfis de pacientes com LMA, né? Na realidade, como você bem exemplificou, a gente tem pacientes que são candidatos a uma terapia mais intensa, né? Com o objetivo de se obter uma resposta profunda, a remissão completa, consolidar essa resposta. Eventualmente, esse paciente vai fazer um transplante alogênico, né? Ou então você tem aquele perfil de pacientes que você vai ter inelegíveis para esse tratamento mais intenso, onde você tenta obter uma resposta ótima e sustentar aquela resposta com um tratamento menos intenso. Então, você tem aí diferentes perfis, né? Eu falei da leucemia proamielocítica também, que é todo um outro conceito. Você exemplificou bem a questão de se ter aí uma necessidade maior, né, de testes moleculares. A nova classificação da RU revolucionou. A gente tem, na verdade, Está na sempre... fome no SUS. Exatamente. A gente vai precisar, pela BHH, pelo nosso comitê de acesso, brigar para conseguir alguns desses testes. E muitos tratamentos hoje dependem do teste para serem utilizados, né? A gente pode ir comentando aqui a nossa visão sobre isso, né? E essa disparidade que a gente está simplificando. E é isso que eu queria tocar agora com o Marco Salvino, né, Marco? É sobre exatamente essa questão. Teve aí uma mudança do valor da PAC, finalmente, né? Na PAC teve um reajuste da PAC, a gente vivia numa PAC que era totalmente subfinanciada, a gente vai poder melhorar, eu acho que a gente tem discutido muito de fazer até um tutorial orientando os CACONs e UNACONs sobre a estratégia de melhor cobrança desses valores da PAC, né? A gente tem a IH também, da leucemia, que é insuficiente. A gente tem aí também, a gente não pode nunca esquecer os valores repassados quando o paciente tem uma indicação para transplante também, que a gente há muito tempo vem lutando para um incremento desses valores. Então, a gente tem toda uma necessidade de financiamento, né, desse sistema. Como é que você enxerga isso, Marco? Você trabalha numa universidade assim como eu, a tua universidade é ligada à EBSER, né? A minha, no caso, ainda não, né? Mas assim, como é que tem sido esse desafio? Como é que você consegue se relacionar com o gestor e com a Secretaria de Saúde? Boa noite aí, Marco. Boa noite, Ângelo. Obrigado pelo convite e aí pela pergunta que você falou, né? Eu pertenço ao Hospital das Clínicas, a boa parte no Brasil pertence à EBSER, né? Que é essa empresa brasileira de hospitais universitários. Hoje eu estava num workshop discutindo inovação e a palavra de ordem foi o que o Vinícius falou, assim, a gente não podemos tratar o público da saúde suplementar de uma maneira que a palavra é dura, mas é antiético. Se você tratar de um jeito muito diferente no privado do público, você está sendo antiético. E eu fico feliz, Ângelo aí e o grupo todo, né, da BHH, muito encabeçando muito essa missão da BHH como equidade, realmente lutando para a redução disso. E se um dia a gente conseguir igualar, acho que já é uma grande missão cumprida. E a leucemia sofre nesse cenário. Leucemia aguda, ela é uma doença muito de urgência, né, de leito, de tratamento, de suporte, às vezes de UTI, e do transplante. Não, tudo é muito rápido na leucemia aguda e a gente tem carência de leito, do financiamento, leito de transplante, e ela vai ser pena. A gente tem um estudo brasileiro, dos poucos que tem, a gente tem que não tem tanta diferença no Brasil os subtipos, né, de baixo risco, intermediário alto, por conta que o nosso problema ainda nem é tanto, a gente está num problema maior, que é acesso, tratamento adequado, chegar no transplante. Então, um grande divisor de prognóstico no Brasil é o transplante. Talvez um dia consigamos avançar. Hoje, ter acesso ao transplante é um grande modificador do resultado final da leucemia aguda. Mas, para chegar no transplante, a gente precisa remitir, sustentar a remissão e dar tempo aí de achar os doadores e tudo mais, que é o que todos nós 5 vivemos no drama no sistema público de saúde. Mas pouca gente sabe que houve uma mudança grande de APAC, né? A gente conversou isso, né, Ângelo? Isso vai ser trazido no EMO, já convocando todos para o EMO para continuar esse debate, porque
a gente tem que trazer os webinars e as discussões e a sociedade, o congresso também para não só a ciência, acho que todo mundo sabe, né, as novas drogas, novas tecnologias, mas como viabilizar também. E uma das nossas missões, acho que de todos nós 5, de tantos nós outros amigos da sociedade, é o SUS, viabilizar isso no SUS. Então, a PAC de leucemia aguda, de mieloide aguda, ela faz de 2.000 e pouco, 2.300 para quase 12.000, 11.600. Mais outras formas de agregar, que é a PAC de fator de crescimento, a EH de internação, a EH de leito de leucemia, a gente consegue agregar um valor que mudou muito. Resolve todas as drogas novas, a gente tem hoje drogas novas, né, desde o venetoclax, hipometilante, novos inibidores que estão chegando cada vez mais, além dos clássicos citarabinas, que a gente já perdeu patente há anos, então temos genéricos, né? Então você consegue, os nossos quimioterápicos antigos conseguem fechar essa conta na hora que os UNACONs, os CACONs e os hospitais oncológicos vão tratar, a conta não fechava. Hoje fecha, às vezes não fecha, intercorrência é caro, né? Antifúngico é caro, então como juntar essa conta não é fácil, mas ela se torna mais, pelo menos a gente consegue fazer algum tipo de conta já, porque não dava, né? Mas o salto foi grande, a gente tem que aceitar que houve pelo menos um olhar para a leucemia, né? A gente olha que queria mais, mas tem que olhar que houve um avanço também, né? Tem que olhar o bom e o ruim. Mas o valor atual já ajuda muito, né? Nem toda leucemia você vai gastar a mesma coisa uma com a outra, tratamentos diferentes, mas a gente sabe que a gente precisa girar o leito de leucemia, a gente precisa remitir. A maior taxa de complicação do leito é não remitir, é o maior complicador de infecção, postergador de recuperação fúngica, etc., é a não remissão. E remitir é o nosso desafio para a leucemia aguda. Mas eu acho que é uma discussão sem fim, que a gente não vai esgotar hoje, mas eu acho que vale a mensagem, né? Eu acho que todos nós temos que fazer esse esforço de levar para o SUS um pouco do que a gente consegue enxergar no privado, de diagnóstico a tratamento, e começar a discutir como fechar essa conta, porque, infelizmente, no SUS você faz conta, né? O gestor tem que fazer as contas, viabilizar e protocolar. Mas, por enquanto, é isso. Depois a gente volta nesse tema, mas eu acho que houve avanços. Eu acho que já é possível viabilizar, mas o gasto de leucemia, todas as etapas no SUS são importantes. De acesso ao leito, eu acho que nós todos aqui temos dificuldade de chegar rápido a um leito de leucemia. Aqui na Bahia, a fila de regulação é enorme, não consegue chegar a todos, e alguns vão complicar, outros vão falecer. Então, cabe a nós estratégias, né, de girar mais leito, ampliar leito no SUS, e com certeza, remunerando melhor, o gestor começa a olhar melhor para a nossa hematologia dentro do Sistema Único de Saúde. É isso, Marco. Obrigado aí pelas considerações. Na verdade, enquanto você estava falando, eu me recordando aqui, na realidade, você bem colocou, independente até de risco, né, havia, sim, um problema estrutural de atendimento a esses pacientes com leucemia aguda como um todo e LMA particularmente. Na verdade, eu me lembro de um trabalho que foi liderado aí pelo Márcio Nutti, publicado há alguns anos, em que ele mostrava nesse trabalho, né, com o grupo, né, que o simples fato de você internar esse paciente numa unidade especial, filtrada, né, você reduzia a mortalidade, aí, não me recordo bem o número, mas em 30% a 40%. Então, por conta da redução significativa da infecção fúngica. Então, aliado a isso, o acesso ao tratamento de suporte, ao treinamento da equipe, a especialização da equipe, aí eu entendo a equipe como equipe multidisciplinar, eu acho que é fundamental. Eu entendo que o grande progresso que o transplante alcançou no Brasil foi em função disso. Você tem trabalhado também na direção do CAR-T e tudo mais, funciona do mesmo jeito, né, Marco? O que a gente precisa é ter unidade especializada de tratamento de leucemia. A estrutura tem que ser a mesma. Por exemplo, eu sempre defendi isso, um transplante autólogo, ele pode ser perfeitamente feito numa unidade sem ar filtrado, até eventualmente com 2 leitos, né? Mas os maiores centros do mundo têm uma unidade de leucemia. O meu colega Rodrigo Portugal, aqui do Rio, sempre defende essa ideia. Precisamos de ter uma leuquimia unit, porque não funciona se não for assim. Então, esse é um outro ponto. Eu acho que a gente tem que agora
os valores melhoraram, foram de 2.300 para mais de 11 mil reais o valor da PAC. É insuficiente, mas é uma melhora, é um avanço, tá certo? Então, é um avanço. Mas a gente precisa discutir com os gestores que isso também tem impacto. Então, às vezes, é melhor ter uma unidade de transplante autólogo externa àquela unidade de corpo filtrado e colocar uma unidade de leucemia com 12, 15, pode até compartilhar com do halogênico, entendeu? Então, eu vejo muito dessa forma, né? Pelo risco desse paciente fazer uma infecção fúngica invasiva. E o grau de especialização é o mesmo, né? Eu acho que vocês todos, se vocês quiserem comentar isso depois, fiquem à vontade, mas é uma posição, né? Então, assim, queria passar então aí para a Jordana, depois para o Ederson, né? mais ou menos seguindo um pouco nessa linha, né? Eu sei que a gente às vezes faz umas perguntas genéricas, mas precisa, nessa primeira rodada aqui, entender um pouco a impressão de vocês, primeiro, Jordana, que iniciativas, né? A gente já até falando de algumas, né? Vocês entendem que são fundamentais, né? Para diminuir essa inequidade, essa diferença. O que a gente tem hoje no privado, né? E não tem no público, e vice-versa, algumas coisas a gente tem até melhor no público. Essa que é a realidade, né? Essa que é a realidade. Às vezes um privado muito fracionado e tudo não é a mesma coisa. Mas como melhorar, né? Dar um up nessa questão do atendimento ao paciente com LMA? Jordana, boa noite aí. Primeiro boa noite. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Assim, eu estou pescando aqui várias coisas, vários pontos que eu acho que são importantes ressaltar, assim, que o Salvino falou, que o Vinícius falou, e que você tem falado, Ângelo, porque, assim, às vezes eu me sinto esquizofrênica, né? Porque tem dias que eu vou primeiro para o público e depois vou para o privado, ou vice-versa, e a gente tem que mudar, virar a chavinha no raciocínio. A gente está tratando da mesma doença, com o mesmo conhecimento biológico, o mesmo conhecimento científico, e a gente, num lugar, a gente tem que pensar de um jeito, no outro, a gente, né, num a gente tem que adivinhar mais, e no outro a gente tem mais informação. Então, assim, eu acho que todas essas são frentes, né, para a gente pensar. Se a gente for só se limitar a medicamento, né, a gente pode estar, enfim, não usufruindo de tudo que aquele medicamento poderia dar se a gente está num contexto que é tão inadequado. Então, acho assim, o SUS, ele carece, que nem você ressaltou, tem coisas que são muito boas, então, assim, eu acho que, em termos de expertise, recurso humano, pessoas preparadas, isso é muito legal, a capacidade que a gente tem, né, no SUS de ver tantos pacientes. Isso tem até trabalhos fora do país, mostrando paciente que é tratado num cancer center, num centro de referência, num centro especializado. Esses pacientes têm desfechos melhores do que aqueles pacientes que são tratados em locais que vêm 1, 2, 3 leucemias no mês. Então, assim, a gente vê, às vezes, né, 10 leucemias mês, e assim, então, assim, lógico que essa expertise é muito importante, mas a gente carece dessa questão estrutural. O Marcinucci é um que fala, né, o professor fala com muita clareza essa questão que, às vezes, o hospital é doente, não é só o nosso doente que é doente, o nosso doente é vulnerável, mas o hospital é doente. Você olha para o ar-condicionado, você não sabe a última vez que ele foi limpo, você não tem o filtro EPA, você não tem... É lógico que isso tudo vai influenciar nos nossos desfechos, né? Mas se a gente também fica só preso na lamúria de não temos isso, não temos aquilo, então também não adianta a gente pedir o remédio, a gente não avança, né? Então, acho que assim, a gente tem que ir trabalhando com várias frentes. É lógico que assim, o meu sonho era ter uma unidade de leucemia no INCA, mas você vê, o Instituto Nacional do Câncer, a gente sabe que às vezes tem um financiamento diferenciado de outros lugares que dependem só de APAC, e nós não temos. Né? Uhum. E nós compartilhamos leitos com oncologia, tumor sólido. Então, assim, a gente está muito aquém, né, do pensamento que você vai para fora, né? Eu tive recentemente na Universidade do Estado de Ohio, uma universidade do Estado, estadual nos Estados Unidos, mas, assim, tem coisas que são básicas. É lógico que eu não quero comparar o financiamento que eles têm lá com o nosso,
mas tem coisas, estratégias que são básicas, né? Essa questão estrutural, essa questão de você alinhar, colocar o recurso humano e tudo dentro de um centro que é especializado, no local específico do hospital, isso tudo acho que ajudaria. Mas migrando também, para a gente só não sair falar de lamúria com relação a isso, já que não são coisas, eu acho, resolvíveis da noite para o dia, né? A gente conseguir um novo hospital, um novo andar, com uma nova estrutura, com tudo limpo, com ar-condicionado, com equipe, enfim, eu acho que isso é bem complicado. Mas a gente tem a questão também, e é um fato, que o conhecimento científico biológico da LMA cresceu gigantemente. Na verdade, a gente já tinha um conhecimento muito grande, mas ele não era translacionado do bench to bedside, né? Então, a coisa estava na bancada. A gente agora, de 2017 para cá, está vendo a bancada sair, e a coisa está vindo para a beira do leito. E a gente vendo, né, estudos mostrando com clareza que isso beneficia. Então, a gente começa a entender a LMA como uma grande síndrome de várias doenças geneticamente algo diferentes e que merecem ser tratadas como diferentes, né? Então, falando de equidade não só num sistema, numa questão social, mas equidade numa questão biológica, né? Existem doenças dentro da mesma doença. A gente chama de LMA, mas existem geneticamente doenças diferentes e que, em tratando elas como diferentes, a gente atinge desfechos melhores para cada uma delas. E assim é na M3, que a gente conhece já de longo prazo e que a gente está aí ainda no SUS. Eu acho que a grande maioria dos lugares vão fazer protocolo com quimioterapia, antraciclina e tretinoína, mas a gente sabe que existem alguns cenários de M3 baixo risco, com clareza já mostra que arsênico e atra seria a melhor escolha ali na primeira linha. A gente tem hoje os inibidores de FLT3, 2 inibidores já aprovados no país, né, que podem ser prescritos no setor privado, que a gente não tem acesso no SUS, mas que um deles na primeira linha para o paciente fit, mostrando fazer 7+3 com o inibidor, que é a amidostaurina, você vai ter menos chance desse paciente morrer, maior chance de migrar ele, fazer a ponte para um tratamento curativo com transplante. E os pacientes que recebem transplante, que usaram essa droga por 2 ciclos, eles têm um desfecho nitidamente superior a quem não usou. Então, ou seja, se a gente está falando de 2 ciclos, a gente está falando de 28 dias de tratamento. Então, assim, não me parece ser uma coisa tão absurdamente onerosa se a gente conseguir encaixar o paciente, né, selecionar mesmo. A gente talvez tenha que criar protocolos para dizer, olha, esse paciente se beneficiaria tanto dessa droga, né? Porque num local que tenha, né, eu imagino Salvino aí na Bahia, que tem à disposição, tem condições de fazer um transplante halogênico, aqui no INCA a gente também tem condições de fazer o transplante halogênico, se a gente imaginar que o paciente FIT, FLT3 positivo, que vai chegar no transplante halogênico de qualquer maneira, e que se a gente usasse um medicamento ali por 2 meses, 3 meses antes, a gente poderia aumentar essas chances todos esses recursos que foram utilizados nesse paciente, proporcionar um desfecho melhor, né? Ele recidivar menos depois, enfim. Eu acho que isso é uma maneira de pensar também que a gente está otimizando o recurso, né? E não só gastando mais, né? O próprio inibidor da segunda linha, mesma coisa. O inibidor de FLT, gilteritinib, usado na segunda linha de LMA com FLT3 positivo. Mostrou com muita clareza que é menos tóxico e tem mais chance de ser mais eficiente e conseguir levar esses pacientes como ponte com transplante halogênico, uma terapia curativa, né? E aí ainda tem outra, a genotuzumab e ozogamicina, droga que saiu do mercado, voltou para o mercado, mas existe um nicho muito claro do paciente de risco favorável, em que, utilizando essa droga, a gente sabe que assim, a chance desse paciente recidivar, sobrevida livre de evento, é muito melhor do que não usar. Então, assim, será que a gente não tira esse paciente também de necessitar de um transplante halogênico na segunda linha? E, sendo assim, não seria mais efetivo e menos caro, menos custoso para um determinado nicho de pacientes, se a gente olhar ele, né, ao longo do tempo?
Então, assim, eu acho que existem muitos cenários. No cenário do Anfit é a mesma coisa, a gente tem aí as combinações de venetoclax com hipometilante ou baixa dose de ARAC, beneficiando alguns pacientes, assim, com muita clareza, melhorando, né, a chance desses pacientes agora entrarem em remissão, utilizarem menos recursos de transfusão, de infecção, de prolongação né, prolongamento de internação. Então, será que isso também não seria, de alguma maneira, custo efetivo e não só aumento de gasto? Então, acho que assim, a maneira que a gente tem, talvez, de ir incorporando, apesar de todas as nossas deficiências em diversas áreas, eu acho que talvez, criando com mais clareza perfis de pacientes que poderiam ser os que mais se beneficiariam de determinada droga, para tentar ver se conseguimos trazer isso para o SUS. Né? Porque, assim, essa coisa dos cacões, tem independência, cada um pode comprar o que quer, né? É muito bacana, mas na prática é aquilo, o paciente caiu. Essa semana eu ouvi uma frase de uma pessoa que eu prezo muito, que falou assim, então só os pacientes que tiveram a sorte de entrar no INCA que poderiam se beneficiar, uma determinada situação que a gente estava discutindo. E realmente isso não é justo, né? A gente entende que o SUS é essa estrutura que é para ser justa, para ser equânime, para ser igual, e que talvez essa falta de unidade, uma unidade única de compra que possa baratear o custo da compra, que isso talvez seja prejudicial. Então, determinadas coisas talvez a gente tinha que repensar, né? Como fazer no SUS, né? Exato. Desculpa se eu também me alonguei. Não, estou aqui, estou refletindo aqui exatamente alguns pontos fundamentais que você tocou, começando pelo último. A gente concorda que algumas desses medicamentos de alta inovação, né? De inovação importante, significativa, como você elencou, dos hipometilantes a gente não tem, a gente está trabalhando pela BHH para fazer a própria submissão, entendeu? A Conitec, mas você falou do Veneto, Geteritinib, enfim, foi por aí adiante. A gente precisa ter uma perspectiva, algumas certamente se beneficiariam de ter uma compra centralizada. A gente tem discutido esse ponto, né? A gente sabe que para algumas situações a saída é a compra centralizada, para outras não. A gente, como você falou, existe um SUS, desequilíbrios dentro do Sistema Único de Saúde, também não existe uma equidade dentro do Sistema Único, então esse é outro ponto. É claro que a gente precisa ter uma melhoria uma questão mais homogênea entre os cacões, né, para ter essa orçamentação ser equânime. Está aí já uma discussão. A gente não vai entrar no assunto hoje, mas saiu no jornal da questão do Qualionco, é uma proposta, enfim, que precisa ser discutida. Nós estamos aí pela BHH tentando participar aí dessa discussão também. Mas, enfim, são alguns pontos, é muito importante para quem está assistindo, e, aliás, eu lembro para quem quiser mandar pergunta, a gente está podendo responder aqui, tranquilo, então podem enviar suas perguntas. Agora, é muito importante que a gente também veja os pontos que a gente conseguiu progredir também, né, nesses últimos 10 anos. Eu vou passar aí a palavra para o Ederson. O Ederson está preocupado, você vai falar? Não vai falar, Ederson. O Ederson tem muito o que falar, muito também pelo local que ele trabalha, né, que é um exemplo aí, uma referência, particularmente na área do transplante, né, como um hospital público, um hospital que tem uma estrutura de um hospital filantrópico, né, 100% SUS, né, Ederson? Então, assim, em Jaú, né, quer dizer, não é exatamente um centro, é uma cidade grande, né, Jaú, né, mas Jaú é uma das grandes capitais da hematologia brasileira, isso não tem a menor dúvida do transplante, né? E aí, fala um pouco aí da tua perspectiva, viu, Ederson, da tua experiência aí, de como vocês conseguiram fazer também essa estrutura e alavancar tanto o transplante dentro de Jaú nesses últimos 15 anos aí. Boa noite, Ederson. Boa noite, Ângelo. Eu agradeço o convite da BHH, compartilhando um pouquinho assim especificamente da hematologia, né? Realmente é uma cidade com menos de 200 mil habitantes, então um dos grandes entraves é a questão de disponibilidade de componente hemoterápico. O Marcos acaba
fazendo coletas externas, tudo para poder ter disponível e não faltar o componente hemoterápico para o transplante. Esses pacientes de LMA utilizam muito. E o que a gente evoluiu aqui no sistema público, especificamente na LMA, a gente acaba tendo reuniões com a diretoria de medicina e saúde e delineando os protocolos. Então, assim, a hematologia, a gente acaba não induzindo esses pacientes em filtro EPA, mas a gente induz esses pacientes numa unidade separada, que é uma unidade que interna só pacientes hematológicos. Essa unidade fica com o hematologista 24 horas, que ele cobre o transplante e a unidade de hematologia. O residente fica ali às 12 horas de dia com o assistente. Eu acho que isso melhora muito, porque a tomada de decisão é imediata. A gente acabou evoluindo em discussões com a diretoria a questão dos antifúngicos, então a gente consegue utilizar para os pacientes do sistema público anfotericina lipossomal, voriconazol, micafungina, fungina. Se esse paciente, exclusivamente, ele tiver que ficar internado, por exemplo, porque vai usar voriconazol, o hospital disponibiliza ele, porque entende que é mais fácil, menos custoso ele ficar no hospital só por isso, então a gente fornece e ele tem a alta. Do ponto de vista de estratificação de risco, o que a gente acabou e aí está protocolado, então todos os pacientes eles escolhem o cariótipo e a gente faz o FLT3 e a nucleofosmina para esses pacientes, até pela prevalência, que são essas duas mutações aí mais prevalentes, para a gente determinar se esse paciente vai para transplante ou não vai para transplante, o que a gente vai fazer com esse paciente. Em paralelo a isso, algumas coisas que a gente tem visto com essa melhora, eu acho ainda que não é uma melhora suficiente para a gente tratar esse paciente, na minha opinião, é um paciente mais complexo que o transplante autólogo, mas o que a gente tem discutido, e a gente tem um paciente agora que está nesse cenário, que é um paciente que é um paciente com mielodisplasia, um paciente de 69 anos, que evoluiu com uma leucemia mieloide aguda, e que a gente entende que se a gente fizer um 7+3, provavelmente a gente não vai conseguir transplantar esse paciente. Então, o que a gente fez e discutiu pontualmente, que talvez a gente possa replicar isso para alguns pacientes, existem alguns cenários que a gente consegue discutir, a instituição entender, e aí o que ele quer é previsibilidade, então o que a gente considerou 2 ciclos, a gente considera refratário, se não conseguir remitir. Tá? Então a gente fez azacitidina com veneto, essa paciente depois do primeiro ciclo estava com 5,6% de blastos ainda, e está fazendo um segundo ciclo, e provavelmente a gente vai fazer um APO para essa paciente, ela não teve grandes intercorrências, e esse perfil de pacientes tem retrospectivo, tudo, mas quem consegue usar o hipometilante com o venetoclax e ir para transplante tem uma sobrevida livre de progressão, sobrevida global interessante. Então, o que a gente tem focado e tem trabalhado para tentar diminuir aí, aqui a gente tem uns 10% que é privado do hospital, existe uns 10% privado. Então, para a gente tentar diminuir esse abismo que existe, para aproximar um pouco, a gente, na LMA, a gente tem feito essa diretriz, assim, a gente tem trabalhado dessa maneira, Ângelo. E eu acho que essencial, e aí você lembrou bem, é o transplante, e aí o link com o transplante, para a gente, é um link relativamente fácil, então eu consigo ter esse paciente, colher o HLA, 3 semanas, ter esse resultado, e com 30 dias eu tenho os exames na mão para poder ter essa definição. Então, se for um paciente com deleção do 17, um paciente de muito alto risco que entrou em remissão, eu já consigo, hoje, transplante, invariavelmente, 90% dos pacientes vão conseguir um doador, eu já consigo conversar no transplante com o Virgílio, com o Maíri, e a gente já prosseguir com o transplante. Eu acho que isso é fundamental, porque alguns pacientes vão acabar se perdendo nesse meio de caminho. A gente sabe que tem muitos pacientes que não conseguem acessar o transplante. O próprio estado de São Paulo tem uma fila aí que a secretaria está querendo fazer meio que um via cross, assim, para poder acabar com esses pacientes que estão na fila. Não, perfeito, Ederson. Na verdade, assim, sem dúvida, você
trabalha numa unidade numa cidade, numa unidade onde vocês encontraram, o grupo encontrou um apoio institucional. Eu sei que não foi fácil, nunca é fácil. Quando está pronto, parece que a história foi simples de ser resolvida. Eu acompanhei bastante a luta do Virgílio, do Maia, de todo o grupo, né, para botar de pé essa estrutura, né, e a gente entende que pode ser, sem dúvida, um exemplo para outras cidades do país. A gente entende que o interior de São Paulo ele é diferenciado, sem dúvida, né? A gente conhece bem o interior, né? Então, assim, você tem aí algumas possibilidades de ter estruturas como a tua, mas eu acho que muito do que pode ser feito depende muito também da iniciativa individual, né? Então, assim, é não entregar os pontos, né? É chegar e falar, bom, nós hematologistas geralmente somos muito engajados, né? Às vezes até muito chatos, né? Porque a gente é muito insistente, né? Muito vai lá no gestor, pô, vem aquele cara de novo, vai pedir o remédio, vai não sei o quê. Então, assim, mas eu acho que faz a diferença. É uma especialidade muito respeitada por essa razão. E por isso eu vou aproveitar até uma pergunta, na verdade, aqui um comentário, né, que eu gostei muito, porque até entendo como um desafio, né, para a gente aqui da ABHH. Né? Então, o comentário é o seguinte: oferecer para o paciente SUS a mesma oportunidade de cura dos pacientes privados é um desafio muito grande, todos estamos de acordo. E aí a pergunta é a seguinte: teríamos alguma publicação da BHH orientando sobre o básico para as unidades de hematologia, para apresentar aos gestores? Eu acho uma excelente sugestão. Nós temos os nossos projetos de diretrizes. Ok, a gente trabalha junto da MB no projeto de diretrizes, na elaboração dos nossos guidelines, temos para as diversas patologias, mas aquilo ali é muito focado, realmente, no diagnóstico e no tratamento. Né? Mas um guia, né, das necessidades, né, para organizar, por exemplo, um serviço, né, que atenda esses pacientes, é uma ideia excelente de ser elaborado, que a gente tem discutido aqui. Eu acho que pode ser uma oportunidade para a gente. Nós temos um projeto na BHH, que é liderado pelo professor Carmino, que deu a ideia, que é uma questão da essencialidade. Os comitês científicos foram instados aí a determinar, a sugerir o que seria de essencial, né, que a gente buscasse a incorporação no SUS, tá certo? A Conitec. A gente está trabalhando nisso. É que alguns comitês botaram que é essencial mais de 30 medicamentos. Aí, assim, a gente tem que fazer um filtro, né? A gente entende que seja. É o comitê científico, é lógico que é, né? Muitas coisas antigas, entre aspas, não estão incorporadas à Conitec. A gente teve um problema recente com a ATRA, né? A gente não está, entendeu? Porque é anterior e ninguém submeteu, não há, às vezes, um interesse, então a BHH vai fazer isso, tá certo? Então, assim, mas eu acho que a ideia de ampliar, gostei muito da sugestão de ampliar isso, talvez, para alguma coisa estrutural, tá certo? Como a gente está falando aqui. Então, eu acho que a ideia é muito boa, a gente vai explorar, tá vendo? Já estamos encaminhando para os 15 minutos finais aqui, eu acho que a gente vai ter que fazer outra. Então, realmente, eu vou passar outra dessa, né? Eu vou passar aí para cada um de vocês na ordem de entrada aqui das perguntas, na realidade, né? Então, assim, um pouco assim para vocês darem... Eu queria ver se a gente, nesses 15 minutos, a gente coloca alguma coisa mais de proposição mesmo. A gente fez um diagnóstico do cenário. Eu queria que vocês pensassem um pouco o que vocês estão conseguindo fazer, né, dentro do serviço de vocês, o que vocês acham que, nesse sentido, a BHH poderia fazer junto da comunidade de hematologia do Brasil, o que seria tão essencial que a gente agisse para realmente diminuir aí esse gap, né? Dar aí uns 3, 4 minutos para cada um. Começar aí pelo Vinícius, então, vou seguir a ordem aqui. Tá, ótimo. Eu acho que essa iniciativa, como você colocou, é essencial e fundamental, né? Eu acho que, para ficar claro, né? Acho que como foi já colocado pela Jordana, pelo Ederson, pelo Marco,
quando a gente consegue, né, centralizar o tratamento, tanto no local do hospital, um local especializado, e talvez, né, optar por tratar esses pacientes, né, em locais de hospitais universitários, né? Então, isso a gente tem um trabalho até, não da LMA, a gente tem um trabalho do Grupo Brasileiro de ALC, que os pacientes que são tratados em centro universitário, centro de referência, eles vão melhor, né? Então, é importantíssimo isso. Então, nessa questão estrutural, não só o mínimo de estrutural, né? Estrutura física, talvez pegar locais que sejam chaves para isso, né? E pontuar mesmo, né? O que é de essencial para o tratamento desse paciente. Eu acho que enfim, é ponderado, né? Acho que uma coisa que eu posso dizer do nosso serviço, né, que funcionou, acho que fazer um diagnóstico local também, né? Acho que, como falou, o hematologista é muito engajado, né? Então, posso falar da nossa experiência, né? Teve uma mudança da gestão do Hospital São Paulo e isso para nós foi muito bom. A gente tem reuniões frequentes aí, semanais com a parte da gestão do hospital, né? E sempre um feedback, assim, eu acho que o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo para gerir melhor o recurso, né? Que o hospital está podendo nos ajudar também, né? Então, isso foi muito bom, assim, a gente sabe das dificuldades que tem, cada hospital tem uma dificuldade diferente, né? Acho que o déficit é muito grande do sistema público, mas, né, com aquilo que a gente tem, a gente sempre pode gerir melhor, né? E isso para a gente foi muito bom, a gente conseguiu mostrar, falar, a gente tem tal déficit, que o hospital pode nos ajudar, né? Porque o gestor não está vendo às vezes quanto que sai, não está vendo, você está me pedindo mais, mas e aí que você me ajuda? Isso foi muito bom, a gente mostrou, olha, principalmente elencado ao transplante, que é algo que é muito importante, né? Quando você tem que ser junto, né? O tratamento da leucemia tem que ser junto com o transplante, você, nos centros que tem isso, né? Ou nos centros que tem transplante junto, ou nos centros que não tem que encaminhar. Então, acho que tem que ser uma linha de cuidado, né? Em hospitais de referência, dentro dos hospitais com locais de referência e conversar, né, ter essa linha direta na parte da gestão do hospital. Acho que isso é fundamental. Perfeito. Aí. Obrigado, Vinícius. Passar aí a palavra para o Marco. Bom, Gilé, acho que a gente conseguiu tocar bastante pontos. Essa sugestão foi muito bacana. Já me veio uma outra ideia, além da gente colocar pontos fundamentais na assistência de qualquer doença, de qualquer, né, estrutura física, a gente talvez valha a pena ter essa agência para pressionar os gestores, talvez eu nunca vi, talvez exista. A gente pode fazer tanto de leucemia aguda ou de hematologia, mas talvez seja uma pressão. Leitos de hematologia por 100 mil habitantes. Eu acho que vai cutucar, porque como nós vamos ter, sei lá, 10% desse número que gerar, já vai ser um dado, eu até me boto como candidato para juntar forças da BHH nos comitês, mas eu acho que é uma pressão que precisa, porque eu tive uma reunião aqui com a Secretaria do Estado há alguns anos, que gerou um movimento, e eles aceitaram alguns números, e o déficit era muito por cima, os números, né? Porque a gente não consegue aprofundar, mas era absurdamente inferior ao mínimo que a gente calculou como mínimo. Então, eu acho que esses dados aí para pressionar os gestores, a BH era uma ideia legal, tanto de estruturas mínimas, leitos mínimos por 100 mil habitantes, e envolvendo o SUS privado por habitante, né? E a gente depois, cada estado vai fazendo suas adaptações. Gostei muito também do que o Ederson colocou, de um caso, acho que a gente tem que ter ponderações mesmo. Se você não tivesse conseguido, Ederson, uma terapia menos tóxica, talvez a paliação fosse melhor do que ir para um lado agressivo para um transplante desse. Então, as ponderações individualizadas são super importantes. E na palavra paliação, eu também acho que a gente tem que envolver também mais a paliação, trazer nas discussões de leucemia, porque às vezes eu vejo um paciente polirrefratário e faz uma terceira linha já infectado, um MEC. É intratável, é uma doença intratável, mas a gente às vezes não tem fim, né? Não tem, é jovem, então talvez também nos nossos diretrizes também dizer quando não vale a pena ir para determinados caminhos, puxar um pouco, né? A gente fala tanto da equipe multi, eu defendo como Ângela, como todos, né? As nossas equipes multi hematológicas, unidade dedicada, né? Funciona muito. Hoje, no Hospital das Clínicas de Salvador, o nosso protocolo de neutropenia é brilhante. E é um hospital com as paredes, né? Todas que poderiam ser melhor pintadas, todas as dificuldades, mas você pega coisas que funcionam bem quando você tem equipe envolvida, dedicada e já acostumada com a nossa ciência. Mas é isso, Ângelo. Eu acho que esses pontos são importantes e se a gente conseguir
através da BHH, é nossa mãe, né? Acho que ela pode pontuar e apontar coisas importantes como essa que foram colocadas, além de todo o esforço, né, que o próprio comitê ser um dos que mais, acho que, luta, né, pela entrada de novas terapias, mas, como a Jordana falou, não pode ser a terapia isolada, acho que tem que ser junto com o contexto todo, senão ela perde muita força. Se você não tem transplante, que adianta remitir, né? Às vezes você luta, quantos casos nós todos já vivenciamos de remissões suadas, né? E recai 3 meses porque você não conseguiu em 3 meses transplantar. E isso não é difícil acontecer em LLA, mesma coisa. Está chegando a DRM, outro ponto, né, que a gente vai ter que trazer a DRM para a LMA para nortear melhor as nossos guidelines, porque eu acho que vai ser um bom auxiliar aí para a gente indicar melhor transplante, segurar aquele, ter mais confiança de não transplantar aquele que a gente achava que talvez a gente não quisesse transplantar, mas cai nas ferramentas, né? Cai nas ferramentas de diagnóstico que o Vinícius colocou. Então, acho que a gente permeou por pontos importantes. Acho que esse webinar a gente pode usar, né? Ele deve ser gravado, né? Não sei se ele fica gravado, sim, tá mas ele é bom para gravado, levar para gestores, né? Porque ele pode pontuar bastante coisa, mas gostei dessa sugestão, né, do ouvinte, que gera a gente trocar ideias é sempre bom, né? Perfeito, Marco. Obrigado. Estou anotando aqui, tá? Então vai estar gravado e eu estou anotando. Então, as ações precisam ser desenvolvidas. Jordana, por favor. Eu queria tocar aqui em 2 pontos. É lógico que eu concordo aí com tudo que já foi mencionado, essa ideia de criar bases essenciais de estrutura e tal. Algumas coisas que eu pensei, assim, a gente sabe que um dos maiores gargalos é essa questão de leito, né? Então, a questão de leito, ela permeia desde o diagnóstico inicial, assim, às vezes a gente vê no INCA o paciente está lá solicitando leito há 2 semanas até o paciente conseguir ser transferido. Então, assim, eu acho que esse gargalo de leito e leito para transplante também, que nem o Marcos, pegando o gancho do Marcos, né? O que adianta a gente remitir? Eu enfrento isso, essa semana até uma das discussões que eu tive foi isso, a gente saber que você fez ali, coletou HLA no início, descobriu o doador, conseguiu induzir, fez uma conta. E aqui eu fiquei morrendo de inveja do Ederson lá em Jaú, que em 30 dias ele consegue já encaminhar o paciente dele para o transplante. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um gargalo absurdo para leitos de halogênico. Praticamente o INCA é o único hospital que faz não aparentado, aplidente, faz todos os, vamos dizer assim, as modalidades aí de doadores e não dá conta, não dá conta. E eu fico me perguntando, e perguntei isso recentemente à equipe de transplante do INCA, se não havia uma maneira de ter uma ligação, uma rede de informação a respeito de leitos de transplante, entendeu? Porque eu não sei, eu não imagino que em Jaú haja algum leito ocioso, mas eu fico imaginando se realmente não daria para ter alguma informação, alguma maneira de haver uma rede em que esses pacientes não fiquem tanto tempo numa fila de transplante, entendeu? Levar 5, 6 meses para conseguir transplantar com o doador identificado. Então, assim, essa rede que eu não sei a quem propor, não sei se a BH proporia ou como que isso é feito, mas eu não tenho ideia de como fazer, mas eu acho que é uma coisa que seria muito importante. Outra coisa que a gente não tocou é a questão também dos exames genéticos, né? Então, os centros de referência, então, o INCA tem, as universidades federais, né? Existem alguns locais que têm a capacidade de fazer citogenética, biologia molecular, até mesmo a NGS tem expertise, tem o aparelho, mas não tem dinheiro para comprar reagente, não tem dinheiro, né? Então, assim, como que a gente poderia movimentar, né, demandar esses centros de excelência e de referência para que no SUS também a gente pudesse ter esse resultado do exame genético, né? Que é tão importante.
E a questão da DDT, eu já tinha mencionado isso antes, né, com o Ângelo. Então, a DDT de leucemia mieloide aguda, ela data de 2014, ou seja, pré todos os avanços que foram feitos nos últimos 5 anos. E, portanto, às vezes, até, infelizmente, a gente lida, né, com isso no SUS e, às vezes, fora no SUS também, que, às vezes, o caminho não é médico-científico, o caminho é judicial para a gente conseguir obter alguma coisa. E quando você vai até para o caminho judicial, você não tem literatura que corrobore, você não ter uma literatura brasileira que te diga que, olha, tem que fazer isso. Aí vão vir, quem quiser, né, advogar ao inverso, vai pegar lá a DDT, olha, 2014, a DDT não diz nada disso aí que essa médica está pedindo. Está muito velha. Né? Então, assim, eu acho que é um ponto também que merecia. E eu tenho uma ideia que, enfim, eu nunca compartilhei, estou compartilhando agora com vocês. Alguma coisa com relação à doação de medicamentos. Então, hoje no INCA, eu consigo fazer, por exemplo, venetoclax. Eu tenho 7 pacientes no INCA usando venetoclax por doação. E isso é uma coisa, assim como o Ângelo falou assim, tem que haver um esforço individual, é um esforço individual. Então, assim, ficar pedindo, pelo amor de Deus, mandar em grupo se tem doação. Isso não sou só eu que faço, outros serviços também fazem, mas é a maneira que eu consigo. E às vezes a gente consegue. Não é que consegue a doação? Então, assim, será que poderia também pensar numa rede em que a gente... Talvez a BHH, não, ou uma rede como tipo, a Abrale, que é uma coisa de suporte a paciente. Existir uma rede que consiga, né, pegar quem tem de sobra para chegar em quem está precisando. Não sei, é uma ideia. Surgiu agora, eu estou lançando aí. Enfim, esses eram os pontos eu acho que eu podia acrescentar. Obrigado, Jordana. Muitas vezes a gente tem que ser criativo mesmo, né? Porque ali na frente está um paciente que realmente está precisando, e a gente tem essa vontade de resolver, resolutiva, né? Então, assim, a gente precisa, muitas vezes, lançar a mão, mas muitas coisas que eu acho que são institucionais, a gente deve correr atrás realmente para continuar nessa melhoria, né? Passar a palavra aí para o Ederson, para a gente estar fechando aí nossa webinar. Eu concordo com o que o Salvino falou, com a Jordana falou, com o Vinícius. Eu acho que a gente tem um grande gargalo realmente de leitos. Eu acho que isso é algo que precisa ser resolvido. Acho que uma ideia que fica, talvez a BH talvez pudesse ajudar nesse sentido, da gente fazer talvez meio que nem um grupo alemão faz com a LLA, que um grupo faz imunofenotipagem, um grupo faz biologia molecular, porque tirando os grandes centros que conseguem ter acesso, talvez o grosso do nosso país tem dificuldade à citogenética, à imunofenotipagem, e isso acaba impactando muito no desfecho desse paciente. E concordo, se tivesse um grupo, olha, eu não tenho leito para uma M3, isso é uma urgência, então quem tiver leito, disponibilizar para esse paciente. A gente teve um paciente aqui que passou um colega de outro estado, uma M3, o cara deixou ele com atra, porque viu que era uma M3, depois de 14 dias ele conseguiu chegar aqui e começou a ser tratado. Quer dizer, o cara não conseguiu entrar em nenhum serviço. Eu acho que isso, você imagina a situação do colega que pega isso e não consegue encaminhar para ninguém, o desespero que ele não fica. Eu acho que essa sincronia fina, talvez a BHH pudesse encabeçar de alguma maneira com algumas secretarias. Quem tem esse leito para transplante, é um caso com prognóstico que não consegue aguardar 5, 6 meses, porque é um paciente que vai falecer. Eu acho que isso seria bem interessante. Eu acho que poderia caminhar nesse sentido. Obrigado, Ederson. Olha, gente, já chegamos aqui cravado no nosso tempo, né? Mas eu não posso deixar de... Enfim, a gente anotou as sugestões, essa questão dos exames, nós tivemos mês passado lá em Biomanguinhos, tivemos uma conversa especificamente sobre a questão dos testes, né? Hoje é uma possibilidade, eu acho que realmente essa questão de tentar
de alguma forma, trabalhar numa centralização dos testes, não todos os testes num lugar, mas ter esse tipo de referência. A gente tem um grande problema que é do envio, né? Então, do custo desse envio, né? Hoje o envio melorou muito com a situação da Covid, dos exames, melhorou muito no sentido de ter expertise no envio desse material, mas ainda esse custo teria que ver como financiar esse custo, mas enfim, mas é uma coisa que pela BHH a gente está preocupado e tem trabalhado também. E, assim, essas sugestões que vocês deram como um todo foram muito importantes. Nós temos o nosso comitê de leucemia, né? E a gente vai instar o comitê a um pouco trabalhar nessa questão estrutural e talvez mesmo dentro da essencialidade, não focar só no medicamento, mas focar também na questão dos testes moleculares e também da estrutura das unidades. Eu acho que vale a pena fazer um trabalho nessa direção. E, finalmente, aqui convidar vocês, nós estamos exatamente aí chegando um mês do EMO, né? No dia 26, a gente vai ter nosso evento de acesso, né? Na quarta-feira, dia 26 de outubro. Então, aí vamos continuar discutindo esse assunto, temos alguns gestores, a gente vai ter também uma discussão de equidade com a AESH, né? A AESH vai vir aqui, vai falar, eles têm aí um projeto, quer dizer, um dos pilares da AESH também é a questão da equidade, então a gente vai ter uma oportunidade única aí de tocar experiência com a Associação Americana de Hematologia. Então, eu queria convidar vocês para o EMO também, mais uma vez agradecer o apoio aí da ABV, agradecer